Aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, e aonde ficares, ficarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E lá no 18 diz assim: e quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Feche teus olhos por um instante. Deus, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é fiel, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra no nosso coração, que a nossa mente, que o nosso coração estejam disponíveis para ser trabalhados, Deus, e ensinados por Ti, Jesus. Tira todo atrapalho, todo impedimento, e que a Tua presença, Senhor, venha a ser real nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vocês viram que eu não estou chorando? Ah, é que eu já chorei de manhã. Amém. Glória a Deus. Então hoje Deus nos deu essa missão de falar, né, nesse culto tão especial, né? Um culto para Deus, óbvio, né? O culto é dele, tudo é para ele, né? Mas nesse clima aqui de amor, de mãe, né? Nesse clima tão maravilhoso que é o Dia das Mães. E a palavra que Deus me deu, né, eu vou falar como eu contei hoje de manhã, o pastor falou: você leva a mensagem domingo. Daí tipo, eu fiquei um instante assim, meu Deus, o que eu vou falar nesse dia, Senhor? Né? E de primeiro eu ia falar não. Daí, mas isso ia ser desconsiderado por ele, com certeza, né? Daí eu falei: Mike, o pastor me chamou para pregar e tal. E aí, quando, assim, depois que eu pensei um pouquinho, né, veio uma palavra no meu coração, mas não era isso que eu queria falar, né? Porque nós tínhamos outros planos para esse tema no culto de missões, mas enfim, Deus é que sabe, né? E Deus falou para mim que nós íamos falar sobre adoção hoje. Então, para quem não sabe, eu e o meu esposo adotamos essa menina, essa aqui, bem discreta, que estava aqui em cima. Sabe essa aqui? A Rebeca, né? Ela é nossa filha do coração, né? Ela veio com a gente quando ela tinha dois dias de vida. E ela foi sonhada, amada e esperada, né? A gente sempre fala isso para ela, que ela foi muito amada, sonhada e esperada, ó. Tá ali, né? E hoje Deus quer que a gente entenda um pouco mais sobre a adoção. Mas eu não quero falar para você da adoção convencional, embora eu vá falar em algum momento sobre isso. Mas eu quero falar sobre a adoção que Deus fez, porque Deus nos adotou. Deus, Ele fez isso por nós. Ele olhou para nós e escolheu nos amar. A adoção, para mim, é um chamado para a maternidade, né? Deus me chamou, Deus me escolheu para viver para isso. Mas a adoção também ela é um ato de amor de Deus por nós. Porque a palavra de Deus nos garante que foi isso que Deus fez por nós, e nós vamos ver aqui nos próximos textos. E quando nós entramos nesse mundo da adoção, né, nesse mundo da maternidade, da paternidade, a gente conseguiu compreender ainda mais, né, o amor de Deus por nós. E nessa noite, eu creio que é isso que Deus quer. Então, abra o seu coração, né, para que o amor de Deus te encontre nessa noite, para que o amor de Deus te envolva nessa noite, porque foi isso que Ele fez, Ele nos adotou, né, Ele nos amou, Ele fez isso por nós. E a Bíblia ela vai contar várias histórias de adoção, né? Vai contar várias histórias de homens e mulheres que tiveram esse sentimento de adotar, de escolher alguém para amar, para se tornar filho, para estar junto. E a adoção ela sempre tem um propósito. Deus sempre dá um propósito para a adoção. Por exemplo, Moisés, ele foi adotado.
Moisés, num tempo em que o povo estava sendo perseguido, a sua mãe colocou ele lá, né, num cestinho, e esse cestinho chegou até a filha do faraó, né, e ela adotou aquele menino. E essa adoção foi necessária para que o cumprimento do propósito na vida de Moisés acontecesse. Porque foi ali que ele foi protegido e no tempo certo, Deus o levantou como libertador do seu povo. A adoção também está lá na história de Eli e Samuel, porque Samuel era o filho esperado e desejado de Ana. Mas quando ele nasceu, Ana entregou ele lá no templo, né? E quem amou e cuidou e ensinou de Samuel foi Eli. Eli adotou a Samuel. Essa história também acontece com Davi e Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas, que era filho do rei Saul, que veio antes de Davi. E quando Davi se lembrou que havia um filho, né, de Jonatas, ele trouxe Mefibosete para dentro do reino, adotou ele e ele começou a fazer parte daquele reinado, de tudo que era de direito de quem era filho de Davi. Nós também vemos a adoção na história de Jesus, porque José adotou Jesus. Quando o anjo apareceu lá para José e falou: olha, o meu filho vai vir lá por meio de Maria, né, que era a noiva de José. José, ele recebeu aquela missão e ele amou a Jesus e cuidou e criou de Jesus, né, aqui na terra como homem. Mas a história que nós vamos ver hoje aqui também é um caso de adoção, que está lá em Ruth. Deus me fez lembrar essa palavra, em que Ruth e Noemi, no momento de maior dor e perda delas, elas se adotaram. Noemi adotou a Ruth como filha, e Ruth adotou a Noemi como sua mãe. E lá na frente, elas puderam juntas viver o propósito que Deus tinha para a vida delas. Se você não leu ainda a história de Ruth, eu quero te convidar e desafiar a ler. São só 4 capítulos. Olha aí para o teu irmão e fala: é só 4 capítulos, irmão. Leia lá. E essa história é o seguinte: Noemi perdeu o seu esposo e depois ele perdeu os seus 2 filhos. Ficou ela e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E aí, num momento de calamidade, em que o povo estava passando muita necessidade onde eles estavam, Noemi decidiu voltar para o seu povo. E ela falou assim, falou para Orfa e para Ruth: olha, voltem para os deuses de vocês, voltem para a terra de vocês. Eles não, Ruth e Orfa não eram do povo de Israel. Voltem para eles, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês. Eu não tenho filho, eu não tenho herança. Eu também estou passando dificuldade. Volta para lá. Né? E elas ficaram muito tristes, porque já era uma família. Né? Elas já viam Noemi como uma mãe. Mas, depois de Noemi insistir, Orfa decide voltar para a sua família de origem. Né? Mas Ruth, ela decide ficar. Ruth adotou a sua sogra. Ruth entendeu que o caminho dela precisava ser seguido com aquela mulher. Né? E foi o texto que a gente leu aqui, que Ruth vai falar que aonde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, aonde você estiver eu estarei. Ruth, ela entendeu que ela e Noemi precisavam estar juntas, formarem uma família, para continuarem aquilo que Deus tinha para elas. E é nessa história que nós vamos aprender um pouquinho sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O que a gente pode aprender a respeito do amor de Deus com Noemi, com Ruth e com a adoção? É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? E o primeiro tópico aqui é: adoção é um chamado de amor e de entrega. Quando Ruth decidiu seguir com Noemi, ela entregou o seu futuro. Né? Ela entregou a sua vida para caminhar com Noemi. Ela escolheu isso, ela escolheu amar a Noemi e a seguir com ela naquilo que era o propósito. Porque ela tinha entendido que a partir do momento que ela se casou,
né, com o filho de Noemi, agora ela fazia parte daquela família. Noemi, para ela, já era uma mãe. Então, ela decidiu entregar esse momento. Né? Não era a família de sangue de Ruth, mas era a família de coração. E ela decidiu viver isso. Assim também é o amor de Deus por nós. Um amor de entregas, mas um amor incondicional. Né? Um amor que não tem como medir, que não tem como mensurar. Né? Nós falamos aqui, o Fernando até falou, né, que o amor da mãe, ela se assemelha ao de Deus, mas o de Deus ainda supera o amor da mãe. Né? Então, o amor de Deus, ele é assim, ele vai além, ele se entrega. Como diz a palavra, né, lá o escritor João falou, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. O amor de Deus é um amor de entregas. É um amor que está disposto a fazer qualquer coisa por nós. Assim como na adoção, né, um amor de entrega. Nós escolhemos amar o filho que nós vamos adotar. Assim também fez o Senhor por nós. Olha o que está escrito lá em Gálatas 4, o 4 e o 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. Deus nos adotou com um amor incondicional. Deus olhou para a humanidade e olhou para nós e viu que era necessário esse amor incondicional de entrega para que nós nos tornássemos filhos dele. Glória a Deus, alguns entenderam. O amor de Deus é assim. Ele fez isso por nós e faria quantas vezes fosse necessário. Porque esse amor não tem, né, explicação. Ele veio, como está aqui em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para redimir todos da lei e para receberem a adoção. O Senhor, o nosso Pai, nos adotou. A adoção, segundo tópico, a adoção tem um chamado de nos auxiliar a cumprir o propósito de Deus em nós e no outro. Quando Noemi entendeu que Ruth ia ficar com ela, Ruth já tinha escolhido a Noemi. Noemi, então, decidiu abraçar, né, Ruth como uma família e seguir. Mas sabe o que é o mais interessante dessa história? É que por elas se unirem, elas viveram o propósito exato que Deus tinha para elas. Porque a história vai contar ali, nos próximos capítulos, que elas foram até a terra, lá que era do povo de Israel, e encontraram a Boaz, que fazia parte da família de Noemi. E então, eu vou contar bem resumido, né? Depois você lê lá com todos os detalhes. E então Ruth se casa com Boaz. E eles têm um filho. E o nome desse filho é Obed. E Obed vai crescer e vai gerar Jessé. E Jessé vai crescer e vai gerar Davi. E Davi é da onde virá o Filho de Deus, Jesus. Ruth e Noemi se encontraram, decidiram ser uma família e Deus cumpriu o propósito que tinha para elas. A adoção, ela faz isso, ela nos une para cumprir o propósito que Deus tem em nós e no outro. Porque Deus cumpriu e a graça de Deus se derramou sobre a vida de Noemi, porque ela estava desamparada e ela encontrou uma família. E também na vida de Ruth, porque Ruth encontrou alguém, encontrou um novo esposo e teve a sua família e a sua alegria restaurada porque ela pôde ter um filho. É isso que Deus fez conosco. Deus nos resgatou, Deus nos adotou, Deus nos amou para que nós vivêssemos o propósito dele. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios 1, do 5 ao 6. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa,
que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Por meio de Jesus, nós fomos adotados, amados, escolhidos por Deus, para quê? Para viver aquilo que Ele tem para nós. E o que é? Para que o nome dEle seja glorificado através de mim e de você. Esse é o propósito de Deus para nós. É isso que Ele fez quando Ele nos uniu com a sua família. Ele nos fez parte, nos fez família de Deus. Família com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também com essa família, com a nossa família. É por isso que nós nos chamamos de irmãos, né? Porque nós somos da família de Deus. E quando nós nos unimos aqui, o propósito de Deus pode ser revelado. Quando nós estamos aqui, um ao outro ajudando, sendo lapidados, o propósito de Deus está sendo cumprido em nós. A palavra de Deus diz lá em João, numa das orações de Jesus, né, que Jesus pede para que, Jesus ora pela sua igreja e ele fala que eles sejam um, para que o mundo veja quem tu és. Quando Deus nos une aqui como família, quando Deus nos acolhe aqui, quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos adotou, nós estamos aqui vivendo e cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito dele é que Ele seja glorificado através de mim e de você, e mais, que outras pessoas sejam alcançadas e amadas e resgatadas e adotadas pelo seu amor. Amém? Glória a Deus por isso. Terceiro, a adoção nos torna cada vez mais parecidos com Deus, pois assim Ele fez por nós. A adoção, ela tem esse potencial, né? Assim como o amor do pai, da mãe, né? Assim como a gente consegue ver Deus, né? Quando nós estamos amando os nossos filhos, quando nós estamos amando também por meio da adoção, isso nos faz ver e entender o amor de Deus. Isso nos faz cada vez mais parecidos com Ele. Olha o que fala lá em Romanos 8,15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não os torna escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai, ou Pai, meu Paizinho. Quando nós entendemos e recebemos isso, quando nós compreendemos que nós somos filhos amados de Deus e nós vivemos nessa verdade, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Deus. Nós estamos cada vez mais próximos de Deus. E aquilo ali, que nós vivíamos antes, espírito de escravidão e de medo, não faz mais parte de quem nós somos. Se até conhecer a Cristo, nós estávamos escravizados no nosso passado, no nosso pecado, nos nossos erros, ou naquilo que a nossa família carregava. Em Jesus, nós não temos mais esse espírito de escravidão. Em Jesus, nós somos libertos e agora nós não somos mais escravos. É isso que ele está falando. Agora nós não estamos mais presos naquilo que nos alcançava. Mas agora nós podemos ter esse espírito que diz Pai. Esse espírito que nos faz pertencer à família de Deus. Esse espírito que nos faz entender que nós somos filhos amados. Sabe o que nós aprendemos na adoção convencional? Que quando um casal, alguém vai adotar, né, uma criança, ele adota, né, mas a criança também precisa adotar essa família. A criança também precisa receber esse casal como um pai e uma mãe.
Sabe, quando nós chegamos aqui, Jesus nos alcançou, o amor de Deus nos alcançou, Ele escolheu nos amar. Mas nós também precisamos entender e querer viver esse amor. Sabe, às vezes nós estamos muito tempo caminhando com Jesus e não sabemos que Ele nos fez filhos de Deus. Não entendemos que nós somos amados do Senhor. Continuamos vivendo o passado e aquilo que a nossa família carregava, ou aquilo que nós vivíamos antes. Satanás continua oprimindo a nossa cabeça e falando que nós não somos dignos de viver isso. Mas a palavra nos garante que por meio de Jesus, Ele nos dá esse espírito. Ele nos dá esse direito de sermos chamados filhos de Deus, de sermos amados por Ele. E o que nós precisamos fazer é receber esse amor. Mas tem muitos que não recebem. Tem muitos que não querem. Porque acham que a sua identidade, que a sua vida está baseado naquilo que viveu até agora. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite, amém? E a palavra de Deus diz que aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que receberam a Jesus, aqueles que entenderam o amor incondicional do Pai, têm o direito de se tornar filho amado de Deus. Pode desfrutar dessa verdade na sua vida. Aqueles que receberam podem viver o amor de Deus sobre você. E pode viver sim isso que Ele quer fazer a partir daqui. Porque por meio do Espírito de Deus, nós podemos receber uma nova história, um novo sentido, um novo coração e viver o propósito inicial de Deus. Porque Deus nunca quis que nós estivéssemos separados. Deus sempre quis que nós estivéssemos perto dEle. Nunca teve outro propósito para nós a não ser esse. Amar e ser amado por Deus. E viver para glorificar o nome dEle. Amém? Todos nós temos um chamado para a adoção. E eu não estou falando aqui que você vai sair daqui sendo obrigado a adotar um filho, mas se você quiser, Deus te chama para isso também. Mas para alguns, o chamado da adoção é justamente para ser pai do coração, como eu e o meu esposo. Deus nos chamou para isso. Deus queimou isso no nosso coração. E a gente escolheu, nós escolhemos amar não alguém do nosso sangue, não alguém que tem a nossa genética, mas alguém que Deus colocou no nosso caminho para que nós amássemos e para que ela também nos amasse. Esse foi o chamado da adoção para nós. Mas outros, Deus tem um chamado para adoção para filhos espirituais. Sabe, e eu ouso dizer que todos aqueles que receberam o amor do Pai, que entenderam esse propósito, que se tornaram e se chamam filhos de Deus, precisam gerar outros. Precisam gerar filhos espirituais. Aqui, como nós chamamos o discipulado, precisa caminhar com alguém para que Cristo seja gerado nessa pessoa. O Espírito de Deus está aqui, como eu já falei, e Ele quer despertar pessoas aqui, para que em você e através de você, pessoas sejam geradas em Jesus. Para que o amor de Jesus encontre outras pessoas e eles cresçam em graça e conhecimento diante do Pai. Para que assim como o Senhor te amou e você foi envolvido por esse amor, você também possa compartilhar e expressar Jesus para outras pessoas. Amém? Deus tem nos dado essa oportunidade.
Deus deu essa oportunidade para Ruth. Deus deu essa oportunidade para Noemi. Elas se encontraram, como eu falei, no momento de maior dor. Elas tinham a oportunidade de se separar, mas elas se uniram para cumprir o propósito de Deus na vida delas. E eu creio que nessa caminhada, até que, né, tudo ali se ajeitou, Ruth e Noemi passaram por alguns percalços. Mas elas estavam juntas, elas estavam unidas, elas estavam caminhando no mesmo propósito. E quando Ruth foi agraciada, né, e pôde ter uma família, ela não esqueceu de Noemi. Mas Noemi foi, porque Noemi era da família dela mesmo, ela já tinha entendido isso. E Noemi desfrutou da graça de Deus sobre a vida de Ruth e sobre a vida dela também. Se a gente ler aqui no capítulo 1, um pouquinho mais para frente, Noemi vai dizer que Deus se esqueceu dela e que agora ela não queria mais ser chamada de Noemi, que ela queria ser chamada de amargurada, porque o que ela estava vivendo era triste demais. Mas lá no final do livro, quando Deus honrou a Ruth, a gente vai ler lá que as mulheres falam assim para Noemi: olha, você foi agraciada. E Ruth, na sua vida, vale mais que 7 filhos. Noemi, então, entendeu, né, que amar a Ruth, ter Ruth com ela, era tão importante quanto aqueles filhos que ela teve, ou quanto tantos outros que ela poderia ter, porque Ruth se tornou a sua família. E ela pegou, então, Obed do colo de Ruth e abençoou como seu neto, né? Ela entendeu que Ruth era sua filha do coração. Mas para todos nós, querido, há um chamado para a adoção de Deus. Deus tem chamado todos nós para que por meio de Jesus nós nos tornemos filhos. Deus nos chamou para ser filhos amados de Deus. Como está lá em Gálatas, como está lá em Efésios, como está lá em Romanos, como está em tantos textos da Bíblia. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos filhos. É que nós recebamos esse amor de Deus. E que também nós amemos a Ele. Que esse amor também faça parte da nossa vida e do nosso cotidiano, como aquele que nos amou e que nos adotou. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glórias a ti, Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, amém? Esse Espírito que nos convence, esse Espírito que nos garante que por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos amados de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e já entenda o amor de Deus por você. Que o Espírito Santo possa renovar esse amor, que o Espírito Santo possa olhar, ter essa liberdade de olhar para dentro de você também e encontrar o seu amor pelo Pai, o seu amor por aquele que te amou de uma forma incondicional. Essa noite eu queria que você fechasse os teus olhos e que você desse liberdade para o Espírito Santo, para que Ele te encontrasse, para que o Espírito de Deus te encontrasse nessa noite. Esse Espírito, Ele está aqui e Ele quer ministrar no meu e no teu coração. Talvez você chegou aqui e você não se sentia filho, você não se sentia parte da família de Deus. Talvez você já conheça esse amor. Não, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, eu estou aqui na igreja, mas você ainda não se sente o filho amado do Senhor. Você ainda não se sente parte
dessa família, e quando eu digo família, eu não estou falando especificamente da nossa igreja, mas estou dizendo do corpo de Cristo. O espírito de adoção, o espírito que testifica que somos filhos de Deus, ele está aqui nessa noite. E se você permitir, se você abrir o seu coração, ele te mostrará. E você será inundado por esse amor do Pai. E você será inundado por esse amor de Deus. Esse amor de entrega. Esse amor que tem um propósito para mim e para você. Esse amor que quer que você faça parte da família, do corpo, daqueles que estão vivendo para glorificar o nome do Senhor. Permita que o amor de Deus te encontre nessa noite. Permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. E você entenda que você é filho amado do Senhor. E quando nós conseguimos compreender que nós somos filhos amados de Deus, quando nós conseguimos receber esse amor, independente de como nós chegamos aqui, independente de quais são as características que vieram antes, quando nós recebemos e entendemos esse amor, então nós podemos amar ao nosso Deus com todo o entendimento, com todo o coração. Porque como eu falei, para que a adoção convencional seja efetiva, os filhos precisam também adotar os pais. E os pais precisam adotar os filhos. Assim, o nosso amor por Deus, nós precisamos receber esse amor. E nós precisamos retribuir também esse amor. Ah, querido, que o Espírito Santo ministre no seu íntimo, para que você receba e entenda quem Ele é. E quem você é nele. Para que você entenda o amor, a dimensão desse amor. Para que você seja envolvido por essa presença. Para que você se sinta seguro nos braços daquele que te ama incondicionalmente. Para que você experimente confiar integralmente naquele que te ama sem reservas. Ah, Espírito de Deus, nós te damos liberdade aqui nessa noite, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus. Que o seu amor venha encontrar corações aqui nessa noite. Ah, Senhor.